Oi, pessoal! A gente é do grupo Maçangano Ndung, do Rolezinho Linguístico da UBL. E, bom, Maçangano, tanto Maçangano quanto Ndung são palavras em Quimbundo, uma língua falada na Angola. E Maçangano significa a confluência de dois rios, que a gente utilizou como uma metáfora para o bilinguismo. E Ndung seria mente, sabedoria, que a gente utilizou porque a nossa apresentação tem uma abordagem mais psicolinguística. Meu nome é Manuela, eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou Antônio Henrique e sou de Unai, Minas Gerais. Eu sou Mariana, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou o Jorge e sou de São Paulo. E agora a gente vai começar apresentando. Em primeiro lugar, é importante dizer o que é o code switching. O code switching é essa alternância entre duas ou mais línguas que os bilíngues ou multilíngues fazem, por diferentes razões e com diferentes propósitos comunicativos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi investigar como se manifesta linguisticamente nas redes sociais, considerando ali a interação nos aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos do inglês e do português, que foram as nossas línguas de foco. Aqui temos um exemplo de um vídeo que compôs o nosso corpus. To go into more niche aspects, cada concentration, e aí vai furthering, tipo, as classes vão ficando smaller. Mas, no meu caso, por exemplo, com o negócio de philosophy, Bom, como vocês puderam ver, essa menina utiliza bastante do code switching. E o nosso trabalho, sua metodologia foi baseada na análise de exemplos de code switching coletados em diferentes redes sociais. Nós conseguimos, ao todo, coletar 179 ocorrências do code switching. Analisando quantitativamente os dados, nós elaboramos 3 hipóteses para a ocorrência de alguns fenômenos ligados ao code switching. Bom, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar são os cognatos. Mas, primeiramente, a gente tem que definir o que são cognatos. Aqui a gente tem um exemplo, cognatos e cognates. Cognatos em português e cognates em inglês. Os cognatos são palavras irmãs, com origem comum e semelhança no significado, na grafia, na sonoridade. E o que acontece é que na memória de um bilíngue, essas palavras cognatas compartilham a mesma representação conceitual, que se conecta, então, às representações de palavras semanticamente relacionadas nas duas línguas. Então, por ter esse compartilhamento das representações conceituais em cognatos, então, maior interferência entre os dois sistemas linguísticos, a nossa primeira hipótese é de que ocorre a prevalência de code switching entre palavras cognatas. Para a gente testar essa hipótese, a gente analisou 111 exemplos de estruturas isoladas de code switching, como essas que vocês podem ver aqui. Você não tem muito opportunity de ver as pessoas, em que opportunity aqui seria oportunidade em português. E essa outra, o ideal é que você deixe ele room temperature, que seria temperatura ambiente. Assim como nesse caso, a gente encontrou mais 2 casos em que esse code switching seria entre cognatos parciais, como a gente chamou, em que uma das palavras ela realmente forma um cognato com a outra língua, como temperature e temperatura, e a outra não. Bom, como vocês podem ver no gráfico mais à direita, a gente acabou encontrando nessas ocorrências de code switching isolados, 25% dessas ocorrências realmente ocorreram entre cognatos, mas o resto não foi entre cognatos. Então, apesar de 25% ser uma quantidade significativa, a nossa hipótese não foi confirmada. E possíveis motivos para isso ter acontecido é que a gente estava analisando exemplos de code switching na internet, em que fica muito difícil diferenciar os exemplos de borrowing e code switching. Então, esse pode ter sido um dos motivos que influenciou para essa porcentagem. Um estudo feito entre falantes de chinês e inglês sugeriu que sentenças que apresentam code switching isolados incluem apenas palavras de conteúdo. Baseando nisso, a nossa hipótese é de que palavras funcionais não são usadas sozinhas por bilíngues falantes de português e inglês. Mas o que são palavras de conteúdo e palavras funcionais? As palavras de conteúdo têm papéis temáticos e são mais significativas. São substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Como no slide, a frase "um pouco do nosso campus agora no fall". Já as palavras funcionais são os afixos, determinantes e críticos que servem para criar estruturas gramaticais. São pronomes, conjunções, preposições, etc.
Nós coletamos 86 code switchings isolados e analisamos quanto a ser de conteúdo ou funcionais. E a hipótese foi comprovada com 98% de congruência, com apenas uma exceção de um pronome indefinido, que é essa segunda frase: no one gosta de trens quanto mim. A nossa terceira hipótese é relacionada ao grammatical gender, ao gênero gramatical. Porque a gente está trabalhando aqui com a língua como o inglês, onde substantivos não têm gênero gramatical, e outra como o português, onde todos os substantivos têm gênero gramatical, que pode ser o masculino, que é não marcado, considerado de certa forma neutro, e o feminino, que é o gênero marcado. Então, a gente se perguntou o que é que aconteceria quando a gente tem um substantivo isolado em inglês no meio de uma construção em português e ele se relaciona a algum artigo ou pronome em português. Como ficaria o gênero gramatical desses artigos ou pronomes? Será que eles vão flexionar de acordo com a tradução do substantivo? Bom, a nossa hipótese, na verdade, foi que predominariam os artigos e pronomes no masculino, ou seja, não marcados ou neutros, independentemente do gênero da tradução desse substantivo. Para confirmar ou não a hipótese, nós analisamos ao todo 36 casos de substantivos isolados em inglês que estavam relacionados a um artigo ou pronome em português. E nossa hipótese acabou sendo confirmada. Aqui podemos ver que entre os 23 substantivos cuja tradução em português é no feminino, 20 deles estavam relacionados a artigos ou pronomes, na verdade, no masculino, enquanto entre os substantivos com tradução masculina foram 12 de 13 que estavam relacionados a artigos ou pronomes no masculino. E a gente acredita que isso acontece por causa de uma associação entre essa neutralidade do inglês e essa relativa neutralidade do gênero gramatical masculino no português. Alguns exemplos que a gente encontrou no nosso corpus foram construções como seu voz, que ficaria seu voz em português, um snowball, que ficaria bola de neve, ou um pool, que seria piscina. Bom, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre as limitações do nosso projeto e algumas propostas de projetos futuros. Em primeiro lugar, eu devo destacar que os resultados dos nossos experimentos foram baseados em 179 exemplos de code switching encontrados nas redes sociais. Apesar de expressivo, esse número não é suficiente para atingir uma conclusão definitiva sobre as regras de ocorrência do code switching. Além disso, a gente não fez uma distinção entre a faixa etária e a exposição em cada língua por questão de tempo e dificuldade de acesso aos dados. Além disso, a nossa pesquisa ficou restrita ao code switching que tem o português como língua nativa e o inglês como língua secundária. Assim, seria de grande relevância fazer um estudo em que se analisasse o inglês como língua secundária e o inglês como língua primária e o português como língua secundária, o que poderia ser usado para confirmar hipóteses sobre a escolha do gênero das palavras em code switching, por exemplo. A gente supõe que tanto o fenômeno do uso de cognatos quanto de neutralização dos gêneros, apresentado pela Mariana, são decorrentes de uma busca do cérebro por um menor custo de processamento cognitivo e uma agilidade de acesso lexical, já que a fala é um processo extremamente dinâmico e rápido. No entanto, para fortalecer a nossa hipótese, seria muito importante a realização de outros experimentos e pesquisas com uma abordagem psicolinguística, que evidenciem esses resultados. E como é evidente por esse meme do slide, nesse campo de pesquisa, o sky é o limite. Bom, gente, por fim aqui tem as nossas referências. Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado da apresentação e do nosso trabalho.